A gente está brincando dessa forma porque é o seguinte: o marido que tem plena confiança na sua esposa, nunca lhe falta coisa alguma. Nunca lhe falta coisa alguma, porque ele tem plena confiança nela. Ele pode ir trabalhar, e se ela ficar em casa e passar 10 prestanistas na porta, ele está tranquilo, porque sabe que ela, antes de fazer qualquer coisa, vai se comunicar, vai combinar, ainda que ela ganhe mais do que ele, ela sabe se comunicar com ele para fazer as coisas. Então, a esposa sábia, ela sabe conquistar a confiança do seu marido. E uma vez conquistada essa confiança, ela tem o que quer. Ela alcança o que quer do seu marido. Agora nós vamos só citar, para não ser injusto com as irmãs, a Bíblia também fala do perfil da esposa tola. Eu vou apenas citar o mesmo texto de Provérbios, capítulo 14, versículo 1, a parte B diz: mas a tola a derruba com as próprias mãos. Enquanto que a esposa sábia edifica a casa, a tola derruba. A tola, ela é uma das causadoras da desarmonia na casa. Ela causa problema com o vizinho, ela causa problema com os familiares do esposo, ela causa problema por onde passa, ela sai causando problema. E o marido vai ter que ir atrás apagando o fogo. Nada dura em sua casa, se quebra os móveis, se quebra os eletrodomésticos, até as comidas se estragam, porque ela não está procurando ser cuidadosa, zelosa com as coisas, né? Não tem cuidado, não faz manutenção. Ela casou, mas só que nunca quis ser doméstica. Ela casou, mas a cabeça dela sempre foi ser profissional. Então ela nunca se viu doméstica, passar roupa, arrumar a casa, cozinhar uma boa comida. Ela não tem interesse por isso. Mas no casamento isso é importante, viu? Ainda que você não tenha prazer em ser doméstica, que a gente lamentavelmente até conhece casos de mulheres que se casam e não têm prazer de ser mãe. Ser mãe. Mas no casamento é muito importante que a mulher seja prendada no casamento. Saiba cozinhar, saiba manter a casa organizada, tenha cuidado com as finanças, saiba auxiliar o marido. É importante, principalmente para as que vão casar. Então, ela não sabe administrar a casa. Ela torna a vida do seu esposo tão difícil que ele, a todo instante, sempre que tem uma agonia, fica pensando em se divorciar, pensando em divórcio, pensando em divórcio, pensando em divórcio. O que é que eu estou fazendo com a minha vida? Por que eu fui inventar de casar? Bem que mãe disse, bem que fulano disse. Porque quando ele chega em casa, ela provoca esse sentimento nele. Essa é a tola que derruba a sua casa com as suas próprias mãos. Agora vamos para os homens, já vamos concluir. A Bíblia também fala do perfil do marido prudente, conforme a Bíblia.
Mateus capítulo 7, versículo 24, a Bíblia diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Nós podemos chamar de o marido prudente. O marido prudente, no contexto bíblico, é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É aquele que pratica a palavra de Deus. É aquele marido que ele se esforça para ser um bom profissional, se esforça para ser um bom pai e se esforça para ser um bom marido, porque às vezes ele esquece de ser um bom marido. Ele se esforça para ser um bom profissional, faz curso, vai estudar, vai fazer faculdade, faz tanta coisa, investe dinheiro, investe para ser um bom profissional. Mas na vida conjugal, às vezes ele é um péssimo marido e não se esforça para melhorar. Mas o marido prudente é aquele que pratica a palavra de Deus. O versículo 24 de Mateus, a continuação do versículo diz que assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou, construiu a sua casa sobre a rocha. Observe que esse homem prudente, ele também tem o papel de edificar, ele também edifica. A mulher sábia edifica, o homem prudente também edifica. Então ambos têm o papel de construir um lar feliz e duradouro. Este homem procura construir a durabilidade, a resistência e a firmeza da sua casa na rocha. E não precisa a gente nem se esforçar para interpretar ou contextualizar que o homem prudente procura conduzir a sua igreja, a sua casa, a se aproximar de Deus. Ele se preocupa se o filho dele, adolescente, já foi batizado com o Espírito Santo. Ele se preocupa se o filho dele, adolescente, tem alguma promessa de Deus para aquele menino. Ele se preocupa com a escola, ele se preocupa com o ensino, se preocupa com a forma como ele está crescendo, os seus valores. Ele se preocupa com a esposa. Ele olha para a sua esposa, para a saúde da sua esposa, para o estado da sua esposa, para o estado emocional da sua esposa, se está feliz com Deus, se está feliz no casamento, se está feliz com as coisas que estão acontecendo, se coloca como sacerdote para orar, para ajudar e auxiliar a sua esposa. Este é o homem, é o marido prudente. Edificar uma casa sobre a rocha não é uma tarefa fácil não, irmão. O trabalho braçal ficou para o homem. Cavar bem fundo, cavar uma profunda vala, edificar sobre a rocha. O homem, como cabeça, assumiu a responsabilidade trabalhosa de edificar a sua família na rocha. Ele precisa olhar para o futuro do seu filho e ver Deus no futuro do seu filho. Ele precisa olhar para a data do seu casamento, a data atual, e dizer consigo: eu tenho certeza que hoje eu sou muito mais feliz do que antes. E tenho certeza que tenho proporcionado felicidade à minha esposa muito mais hoje do que antes. Ele tem que ter ideal. Ele não pode terceirizar a responsabilidade familiar aos cuidados da esposa. Ele é o responsável. Ele é o responsável. Então ele precisa ser uma espécie de supervisor do lar. Ver se a esposa está bem, se está bem de saúde, ver se os filhos estão bem. Ele precisa assumir esse papel. A Bíblia ensina
que o marido prudente é aquele que ama a sua esposa. Pensar num marido prudente que não ama a esposa é inconcebível. O marido prudente precisa realmente amar a sua esposa, desenvolver um sentimento de amor. E o que é o sentimento de amor? Uma vez sentou dois jovens que estavam para se casar, e eu disse assim: como é que você sabe que ama ele? Aí ela disse, uma pergunta assim, a pessoa fica às vezes nervosa, né? Sem resposta instantânea. Porque eu gosto dele, eu gosto dele. Eu disse, tudo bem, tá certo. Mas como é que você sabe que ele ama você? Como é que você sabe que ele lhe ama? Porque, assim, acho que o jeito que ele me trata. Eu disse, muito bem, olha aí, saiu. Porque o amor é um conjunto de qualidade. O amor é um conjunto de qualidades composto. Dentro desse sentimento está o respeito, o carinho, a cumplicidade, o afeto, a atenção e muitos outros. Dizer que ama e não ser cúmplice do outro, precisa rever esse sentimento, esse conceito. O que é ser cúmplice? Se um adoece, ele também adoece junto. Se ela tem um interesse muito grande de comprar, vamos dizer, um secador, e ele quer comprar um celular, aí ele olha para ela, para fazer ela feliz, ele abre mão do celular para comprar o secador e a chapinha dela. Isso é cumplicidade. É um estar interessado no bem-estar do outro. Então, o marido deve amar a sua esposa, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. O amor do marido para com a esposa é um amor completo. É um amor de obra, é um amor vicário, é um amor sacrificial, que ele às vezes abre mão da razão pelo bem-estar do casamento, que ele procura ouvi-lo, que ele tem zelo pela sua saúde, pelo seu bem-estar, pela sua vida, que ele se preocupa que se realmente a vida doméstica dela tem sido uma luta, uma dificuldade, e ele olha para ela e diz, não, eu tenho que comprar pelo menos um tanquinho para ela, pelo menos um tanquinho. E às vezes acontece, hoje, os irmãos sabem, claro, nem todos podem ter, nem todos. A minha mãe, durante toda a sua vida, enquanto eu era solteiro, nunca teve um tanquinho. Mas às vezes, né? A máquina de lavar deu um problema. Aí ela começa a lavar na mão. Ganhou do casamento? Eu estou conjecturando, irmãos. Graças a Deus eu não conheço a história de ninguém com relação a isso que estou falando. Deus é minha testemunha. Estou conjecturando. Ela ganhou a máquina, tudinho, tal, ela vai, sempre lavando ali, e de repente a máquina deu um problema. Aí ela começa a lavar na mão. Eles não podem comprar uma nova, mas pode consertar, não pode, irmão? Pode ou não pode consertar? Aí ele chega em casa com um iPhone 16 Pro Max. Demonstrou amor? Não demonstrou amor, não. Ele vai fazer de tudo para consertar aquela bendita máquina, para ela parar de pagar o preço. Se ele realmente tem amor por ela, ele vai fazer isso, ele vai procurar cuidar dela, do bem-estar dela. Esse é o papel do marido prudente.
Como imprudente, a Bíblia diz em Mateus capítulo de número 26, é aquele que não cumpre, é o insensato. Ele não cumpre a palavra de Deus, ele não está nem aí com a palavra de Deus. Esse desprezo pela palavra também pode ser refletido dentro do lar. Ele não tem paciência de saber como é que está o filho na escola, se foi aprovado, como é que ele é na escola bíblica dominical, como é que ele é nos ensaios da união de adolescentes, se ele frequenta o ensaio da união ou não, se ele participa na oração da mocidade, se não participa, se ele frequenta, se ele se envolve com as coisas da igreja ou se não se envolve. O insensato não está nem aí, não está nem aí com isso. Ele não procura investir tempo com a família, ele não tem cuidado, não cuida de ser exemplo no lar. Os filhos olham para ele e reconhecem como pai, mas não reconhecem como homem de Deus, como exemplo a ser imitado. Ele não está atento às necessidades da sua casa, da sua família. É iracundo, Provérbios 15, 18, vive causando também discussões. A Bíblia mostra o homem nessa situação. É um homem também rixoso, causador de rixa, complicado, complexo, difícil, opinioso. Tem homem assim também, e a Bíblia fala disso. Marido mentiroso, Colossenses 3, versículo 9: não mintais uns aos outros. Infelizmente, isso são características de maridos insensatos. Mas concluindo agora, primeiro, invista na sua vida conjugal. Não esqueça, invista. Maridos, ame a sua esposa. Olha, irmãos, talvez essa expressão tenha perdido a sua eficácia, mas ela é útil, viu? Ela é útil. É claro que nem todos cresceram com esse hábito, mas o marido, cadê os irmãos? Os maridos, sente e olhe no olho da sua esposa com o coração verdadeiro e diga: eu te amo. Isso tem uma importância sentimental grande para as mulheres. Talvez hoje ela não ligue, porque já se acostumou de você não expressar seus sentimentos. Mas a Bíblia, ela nos orienta a expressar os sentimentos. Dizer que a ama, isso é investir. Isso é chegar para a esposa e dizer: minha filha, eu te amo mais hoje do que ontem, e te amo menos do que amanhã. Amanhã eu vou te amar mais do que hoje, e hoje eu te amo mais do que ontem. Isso faz bem para o relacionamento. Elogie um ao outro. Veja uma habilidade que ele tem para elogiar. Mas rapaz, tu come ligeiro, tu é o homem que mais come ligeiro na terra. É um elogio. Mas elogie. Elogie algo. A cor do cabelo, o tamanho do bigode, a barriga pontuda. Elogie alguma coisa com verdade. Crie o hábito do elogio. Aos poucos a gente vai deixando, né? Vai deixando. E mulher gosta de receber elogio. Elogio, invista no bem-estar, na felicidade. Minha filha, você hoje está mais bela do que antes.
Que conversa, tu quer me enganar? Não, eu estou falando sério. Eu estou falando sério. É assim que meus olhos te veem. Elogie sua esposa, elogie seu esposo. Ajude sua esposa. Ajude seu esposo quando ela ficar doente. Manifeste cuidado. Fica aí, deixa que eu faço. Não, eu vou fazer. Fica aí. E um cuida do outro, irmãos. Honre o seu esposo, a sua esposa, principalmente na presença dos seus familiares. E nunca use termos que depreciem a imagem dele ou dela. Você é um preguiçoso, isso não faz nada. Não, mas use palavras que servem para nutrir a vida conjugal. Se apeguem um ao outro. Tenha uma comunicação fluente com o seu cônjuge. Fale do seu dia, fale dos seus sentimentos, fale das suas dores, fale dos seus desejos, fale de suas frustrações. Desenvolvam um diálogo, aprendam a conversar, aprendam a fazer. Mas façam isso, irmãos. Dediquem-se na oração juntos. Fiquem apegados um ao outro. Apegados. Se esforcem para estar, como a Bíblia diz. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á, fundir-se-á. Apegue-se. Apegue-se a ela de tal forma de você não ter prazer de sair para um lugar sem ela, e vice-versa. Fazendo isso, o seu casamento vai ser cada vez mais feliz. Para se ter um casamento feliz e duradouro, irmãos, é necessário dedicação. É necessário dedicação. Para se ter um casamento feliz e duradouro, é necessário dedicação. Amém, meus irmãos? Amém? Então vamos nos dedicar cada vez mais para ter um casamento feliz e duradouro. Agora vamos ficar de pé e fazer uma rápida oração. Agora, se porventura você está talvez passando por alguma dificuldade no seu casamento, alguma crise conjugal, preste atenção nesse conselho. Busque ajuda. Não fique tratando o problema como se não existisse. Busque ajuda. Busque ajuda. Em cada congregação tem um dirigente de congregação, seja diácono, seja presbítero. E se você não quiser procurar o presbítero da congregação, o evangelista, procure o seu pastor. Mas não fique guardando problemas conjugais. Resolva as fissuras, as rachaduras. Resolva. E é bíblico, a Bíblia ensina a procurar o homem de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, aqui temos falado a Tua palavra, Senhor. Ajuda, ó Deus eterno, aqui aos casais, a cada um de nós, a termos um casamento feliz e duradouro, Senhor, conforme a Tua palavra, porque foi o Senhor que estabeleceu isto. Ó Deus de bondade, Deus de misericórdia, ajuda, Senhor, as famílias que estão aqui. Que a Tua misericórdia, a Tua bênção esteja estendida sobre a vida deles. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.